E aí, pessoal, olha, o Evangelho de João começa com uma das frases mais malucas e profundas que existem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa frasezinha, ela muda tudo. Não é que Jesus simplesmente apareceu numa manjedoura. A ideia é que o Verbo que sempre existiu, que é Deus, entrou de cabeça na nossa realidade. Então, bora mergulhar nisso. Para pensar um pouco nesse paradoxo, é de explodir a cabeça, né? O Criador que vira criatura. O eterno que entra no nosso relógio, no tempo. O infinito que se encaixa num corpo limitado de ser humano. Essa é a ideia central da encarnação e é esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. E aí, claro, vem a pergunta que não quer calar, a pergunta que está no centro de tudo. Diante de uma ideia tão radical assim, a gente se pergunta, por quê? Por que Deus escolheria um caminho, sei lá, tão vulnerável, tão humilde? É exatamente isso que a gente vai tentar responder. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a gente vai seguir um caminho. Primeiro, vamos ver como isso revela Deus e representa a humanidade. Depois, como destrói a morte, nos reconcilia e, finalmente, como ele caminha com a gente. Cada passo vai levar a gente mais perto daquela resposta final que amarra tudo. Vamos lá, nosso primeiro ponto. A primeiríssima grande razão é que o Verbo se fez carne para revelar quem Deus realmente é. Para pegar o que era invisível e transformar em algo que a gente pode ver, pode conhecer. Sabe, o próprio João fala que ninguém nunca viu a Deus, mas Jesus o tornou conhecido. Em vez de a gente pensar num Deus distante, intocável, com Jesus a gente tem um Deus acessível. E isso muda tudo. No jeito que Jesus fala, como ele age, como ele acolhe e ama, ali o Pai está sendo revelado. Se alguém já se perguntou como Deus pensa, como ele se sente, a resposta é uma só: olhe para Jesus. Mas a missão não era de um lado só. Era uma via de mão dupla. E esse é o nosso segundo ponto. Jesus não veio só para mostrar Deus para a gente. Ele veio também para representar a humanidade diante de Deus. Pensa assim, Adão foi o primeiro representante da humanidade, e ele falhou. Jesus, ao se tornar humano, assume esse papel de novo representante. Ele obedeceu onde Adão desobedeceu, resistiu onde a gente sempre cai e permaneceu fiel onde a gente é derrotado. Ele viveu no nosso lugar a vida que a gente nunca conseguiria viver. E é aqui que a coisa fica interessante, o ponto crucial. Isso só foi possível por causa da dupla natureza dele. Ele precisava ser totalmente humano, de verdade, para poder representar a gente. E, ao mesmo tempo, precisava ser totalmente Deus para conseguir fazer isso de forma perfeita, sem pecado. Uma coisa não funciona sem a outra, entende? Seguindo em frente, a nossa terceira razão é... Nossa, ela é muito poderosa e direta. O Verbo se fez carne para destruir o poder da morte. A encarnação foi o primeiro passo, um passo estratégico numa missão de resgate contra o nosso maior inimigo. Olha só como a lógica funciona. Para poder ter uma ressurreição, primeiro precisava ter uma morte. E para ter uma morte de verdade, precisava de um corpo humano de verdade. Jesus se tornou carne para poder morrer no nosso lugar e, fazendo isso, quebrar o domínio que a morte tinha sobre a gente. A manjedoura, desde o início, já apontava para a cruz e, claro, para o túmulo vazio. Isso tudo nos leva direto para o quarto ponto, que tem tudo a ver com conexão. A encarnação foi literalmente o ato de construir uma ponte sobre aquele abismo gigante que separava um Deus santo de uma humanidade pecadora. Tem uma passagem em Filipenses que, nossa, descreve isso de um jeito incrível. Mostra a profundidade desse movimento de Deus na nossa direção. Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória para se tornar um de nós. Ele é o mediador perfeito, porque ele une nele mesmo as duas pontas que estavam separadas, a divina e a humana. Ele é a própria ponte. E agora a gente chega na quinta e última razão, que para mim talvez seja a mais pessoal de todas. O Verbo se fez carne não só para nos salvar de longe, ele veio para caminhar do nosso lado, bem aqui, no meio da nossa história. E tem um nome que foi profetizado para Jesus que resume essa ideia de um jeito perfeito. Emanuel, que significa Deus conosco. E essa verdade, ela é transformadora, porque ela mostra que, em Jesus, Deus não é só um observador distante do nosso sofrimento. Ele entende a dor, o cansaço, a tentação, a perda, porque ele viveu tudo isso num corpo humano, de verdade. A encarnação é a nossa garantia de que Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele entende porque ele esteve aqui, na pele. Então, como é que a gente junta todas essas peças? A encarnação não foi só um evento isolado na história.
Foi tipo o pontapé inicial de uma nova criação. O momento que veio para mudar o nosso destino, a nossa identidade e a nossa relação com Deus para sempre. E a resposta final, o que moveu tudo isso que a gente viu, é a coisa mais simples e, ao mesmo tempo, mais profunda do mundo. Por que Deus fez tudo isso? Por que se tornou visível, nos representou, derrotou a morte, construiu uma ponte e caminhou com a gente? A resposta que a Bíblia dá é por amor. O amor de Deus não ficou lá longe, sabe? Ele veio para perto, se fez presente. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar mesmo. Se o Criador do Universo entrou na nossa história por amor para nos transformar, a questão que fica não é mais por que ele fez isso, mas sim como é que essa verdade incrível transforma a nossa história hoje.